Karine é uma das CDFs, mais CDFs que eu conheço. É aquela pessoa que tem todos os dados sobre tudo que você imaginar. Karine, eu vou deixar você se apresentar, se apresenta. Bom, gente, tudo bom? Eu sou a Karine, eu sou sócia fundadora da Escola Elas, que é a primeira escola de liderança feminina no Brasil. A gente trabalha para mulherada hackear o sistema, estar em espaços de comando na sociedade, dentro das grandes empresas. Mulheres que estão em fase de transição de carreira, trabalhando com questões socioemocionais para que elas consigam atingir essas posições de destaque, né? A gente acredita que para mudar a sociedade a gente precisa primeiro nos mudarmos, mas ao mesmo tempo a gente começar a estar presente para os preconceitos que existem na sociedade. Então, esse é um pouquinho do trabalho que eu faço. A escola já treinou mais de 600 mulheres. E como que tá a presença das mulheres hoje no comando, como diz você, na liderança? Cara, hoje a gente está com uma média, mais ou menos 20% de mulheres em posições de alta liderança no Brasil, nível de diretoria, que é um número baixíssimo ainda. Então tem muito trabalho pra gente fazer. Qual você acha, Karine, que vendo todas essas pessoas que vocês já treinaram, né? E eu sei que vocês levam muitas líderes para compartilhar coisas. Ai, gente, eu já estive nos eventos, eu vou dar curso junto com elas. Qual você acha que é o principal desafio das mulheres para chegar a cargos de liderança? Eu acho que o principal desafio tem a ver com a autoconfiança. As mulheres não foram educadas para liderar. Nós fomos educadas para sermos perfeitas, né? Então a sociedade inteira questiona a gente por a gente não ter um corpo perfeito, por a gente não ser uma mãe perfeita aos olhos das pessoas, por não sermos às vezes companheiras perfeitas. E isso faz com que haja um sentimento de culpa muito grande das mulheres, né? Então a gente gasta muito tempo sofrendo por esse sentimento de culpa e tentando buscar essa perfeição inalcançável. Exatamente. E a nossa proposta é ela se reconectar com a essência dela, com a história dela. Ela começar a ter clareza aonde ela quer chegar, quais são o que ela entende que são os inegociáveis, quais são os pontos fortes que ela quer desenvolver. O que é um inegociável, Karine? Fala pra gente. Por exemplo. Inegociáveis são os nossos valores, né? Então, se a gente fere os nossos valores, basicamente o nosso chão cai. Então, a gente precisa ter clareza quais são os valores que a gente não pode ferir. Mesmo num trabalho ou quando a gente está negociando alguma coisa. Isso pensando, por exemplo, uma situação dentro de um trabalho, onde você está, às vezes, num ambiente extremamente machista, você tem clareza que você quer ascender dentro de uma empresa, mas muitas vezes está tendo um custo muito alto para você. E a partir do momento que você se conhece, você sabe quais são aqueles valores que você não pode ferir, você passa a tomar decisões melhores. Sim, faz sentido eu estar aqui, talvez seja um momento, mas não, acho que para mim isso basta. Eu quero ter uma nova experiência profissional. E uma dica, né? Fala uma dica para quem tá pensando em ascender mais na carreira dentro de uma empresa. Ou mesmo na sua própria empresa, né? É muito diferente? Você acha que os desafios são diferentes quando eu quero empreender o meu próprio negócio e quando eu quero ascender dentro de um cargo numa empresa? Eu acho que os desafios, eles são os mesmos no sentido de se conhecer, né? Então, a gente sempre bate nessa tecla, porque a partir do momento em que você se conhece, você tem clareza onde você quer chegar, você vai passar a tomar decisões melhores, seja dentro de uma empresa, seja dentro, sei lá, eu quero estar numa posição de diretoria. Não, às vezes eu não quero estar, e tá tudo bem nesse processo, mas que desde que seja algo consciente para você. Então, a gente trabalha, uma dica que a gente dá muito para as mulheres, elas começarem a se conectar com a essência delas e também aprender a serem mais vulneráveis. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de conexão. A gente está falando sobre reconhecer as nossas falhas no nosso processo e a partir daí conseguir gerar um ambiente com mais humanidade onde todo mundo consegue aprender com seus próprios erros. Eu acho que
Um dos maiores desafios que a gente tem na nossa sociedade é a gente aprender a ouvir as pessoas. Todo mundo tem 1 milhão de opiniões, a gente não se ouve. E a partir do momento em que a gente passa a se ouvir, a gente reconhece nossos próprios erros, a gente consegue construir uma sociedade melhor. Eu não resisto. Você fala conectar com a própria essência, parece uma coisa odara. Meio intangível. Certo. Como eu faço isso, Karine? Dá uma dica prática. Porque parece uma coisa assim, não, eu vou melhorar na minha carreira se eu me conectar com a minha essência. Não, mas como assim? Muito difícil. Como fazer isso na prática? Como fazer isso na prática? Porque elas são muito práticas, né? Que parece, pra não ficar parecendo um papodara, porque essa é a mulher dos dados e da pesquisa. Ela é a ninja da pesquisa. Então, falando assim, eu não quero que pareça que você é aquelas coach louca que fica dando odarice. Perfeito. Porque eu já fui ver o curso, inclusive ajudar o curso, é tudo muito prático. Então, são exercícios práticos. Quando você diz assim, se conhecer, se conectar com a essência, parece que é algo muito abstrato. O que dá pra gente fazer pra ser mais prático? Legal. Um exercício que eu posso fazer na minha casa? A gente trabalha com vários exercícios. Quando a gente fala de reconectar com a sua história, muitas vezes a gente passa pela nossa trajetória, a gente conquistou diversas coisas, mas a gente não sabe reconhecer isso. E aí eu digo principalmente as mulheres, né? O senso de perfeccionismo é muito alto. Os critérios são muito elevados, porque a gente sempre acaba buscando a validação externa. Então tudo que a gente faz é fazer, eu poderia fazer um pouco mais. Não fiz não ainda, simplesmente não fala, não, eu fiz tal coisa, mas tal coisa poderia ser X. Isso. E aí a ideia é, quando eu falo reconectar com a essência, é você olhar a sua história. E aí o que? Como eu faço assim? Eu posso escrever a minha história, pegar os pontos principais? Uma dica simples. Em 1 minuto, você pega no papel, coloca o número 1, o número 1 representa você, e cada 0 ao lado desse 1 representa uma história de conquista sua. Então, por exemplo, eu passei numa faculdade pública que eu não conseguia fazer, né? Não conseguia passar. Eu, por exemplo, minha independência financeira, que foi um marco na minha vida. Eu, por exemplo, ter conseguido, meu primeiro salário. E aí vai escrevendo ao longo, né, formando um grande número. E aí a gente vai perceber que muitas dessas conquistas a gente simplesmente esquece. Mesmo as conquistas, por exemplo, o meu casamento, que era um sonho, o meu filho, Isso. Tudo. É que nem, por exemplo, você receber um feedback. Você recebe 37 feedbacks, 36 positivos e um negativo, e você foca onde? No negativo. Então, na prática, a gente esquece as nossas conquistas, a gente precisa aprender a valorizar. Nossa, outro dia eu até fiquei chocada, eu estava atendendo uma cliente que é uma executiva e ela tá com algumas dificuldades na hora de fazer algumas apresentações, então ela me chamou para isso, porque ela mudou de cargo recentemente, então o cenário mudou e a gente está treinando. E quando eu perguntei que qualidades ela tinha, tem uma lista lá, ela me disse assim, sou boa nisso, eu fiz... Falei, nunca... Olha, eu treino pessoas, vão fazer bem uns 10 anos. 2003 foi a primeira pessoa que eu treinei. Faz tempo, eu sou super jovem, mas eu nunca tinha visto isso. Uma pessoa que me dissesse claramente, eu sou boa nisso e nisso. É isso. É isso que a gente ensina com a mulherada. Elas saem de lá sabendo exatamente quais são os pontos que elas são fortes. boas, e elas precisam... A nossa proposta é fortalecer aquilo que ela é boa. Aquilo que ela não é tão boa, a gente deixa de lado, mas aquilo que ela é boa, a gente precisa potencializar. É um pouquinho do que a gente falou ali, né? Eu tava brincando tava contando pra Karine que no meu treinamento, a pessoa sai de lá entendendo no que ela é boa, no que ela não é tão boa em termos de apresentação. E aí ela tem 2 estratégias possíveis. Ela pode pegar o que ela não é boa e ficar boa naquilo. Perfeito. Ou ela pode pegar aquilo que ela é muito boa e ficar tão boa que dane-se o que ela não é boa. Porque a gente não vai ser bom em tudo. As duas coisas bem, funcionam. Né? Tá tudo bem. Às vezes você tá muito ruim numa coisa, é legal você dar um up naquilo. Mas pega aquilo que você é massa, que você manda bem e... Arrasa. Ai, que bom. Então tá bom, gente. Essa é Karine. Conheçam o programa Elas Que É muito bonitinho. Vou deixar um link pra vocês conhecerem mais. Beijos. Vamos lá, então. Eu que não sou trouxa nem nada, vou pegar a dica da dona Karine e vou fazer. Porque não adianta também a gente falar. Essa coisa de exercício, a gente precisa realizar.